Às vezes, a vida nos surpreende com mudanças que não pedimos, caminhos que não planejamos e estações que chegam sem aviso. E nesses momentos, o coração pode se sentir perdido, procurando onde se segurar. Mas há um lugar seguro, firme e inabalável: o Senhor. Ele continua sendo o mesmo quando tudo à nossa volta muda. É como diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa verdade é como um abraço que envolve a alma, lembrando que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente, basta confiar naquele que nunca muda. Hoje, quero que você se permita respirar fundo e descansar nesse cuidado, porque no meio de qualquer mudança, Deus continua segurando a sua mão. E fica comigo, porque hoje o Senhor vai falar exatamente aquilo que você precisava ouvir. Quando as mudanças chegam de repente, é como se o chão se movesse debaixo dos nossos pés. O coração sente medo, a mente fica confusa e a alma começa a se perguntar: o que vai ser de mim agora? Pode ser que você esteja carregando uma angústia silenciosa, tentando mostrar força por fora, mas por dentro, sentindo que não vai aguentar. Talvez haja um desânimo que te visita nas horas mais quietas do dia, uma dúvida sobre qual é o próximo passo, e até um sentimento de que você perdeu o controle da sua própria história. É nessa mistura de sentimentos que muitas vezes ficamos parados, olhando para tudo o que está mudando, sem saber se teremos força para continuar. Mas é justamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna o nosso alicerce. Em Salmos 46:1, 2 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha que promessa poderosa! Ele não disse que as mudanças não viriam, mas garantiu que quando elas chegassem, Ele estaria presente, sustentando e fortalecendo. Permanecer firme não é fingir que não sente nada, mas é se apoiar nessa certeza: o Senhor está aqui, agora, e não vai te abandonar. Lembro de José no Egito, um jovem que viu a vida mudar inúmeras vezes, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso sem motivo, e ainda assim permaneceu firme, não porque a situação era fácil, mas porque o coração dele estava ancorado em Deus. Cada mudança parecia uma perda, mas na verdade era parte de um plano maior. O que parecia ser o fim, Deus usou como caminho para o cumprimento da promessa. E assim como aconteceu com José, as mudanças na sua vida também não estão fora do controle do Senhor. O nosso Deus não apenas vê a sua dor, Ele promete que vai te sustentar em cada passo. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que mesmo quando tudo parece incerto, existe um cuidado constante sobre você. E não importa o tamanho da tempestade, o amor de Deus é maior e mais forte. Fica comigo até o final, porque essa promessa não é só bonita de ouvir, é real para viver. E pode transformar a maneira como você enfrenta essa fase. Você não está ouvindo isso por acaso. Talvez, nos últimos dias, você tenha orado em silêncio, sem saber se alguém estava ouvindo. E agora, de repente, essas palavras chegam até você como resposta. Pode ser que ninguém saiba exatamente o que você está passando, mas Deus sabe. Ele sabe dos detalhes, das lágrimas, dos pensamentos que você não tem coragem de contar para ninguém. E é como se hoje Ele estivesse te lembrando: filho, filha, eu continuo aqui e nada vai me impedir de cumprir os meus planos na sua vida. Agora presta atenção nisso aqui. Permanecer firme não é um peso, é uma escolha diária de se segurar na mão de Deus e não largar. É como uma âncora no meio do mar. A água pode se agitar, mas ela impede que você seja levado pelas ondas. Permanecer firme é crer que a mudança não veio para te destruir,
mas para abrir um caminho que você ainda não consegue ver. E enquanto você espera, o próprio Deus trabalha em áreas da sua vida que só Ele conhece. A verdade é que toda mudança traz um convite escondido: confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Quando a gente entende isso, começa a ver que, mesmo que as coisas saiam do nosso controle, elas nunca saem do controle dele. José não entendeu tudo no início, mas quando olhou para trás, viu que cada mudança, cada lágrima, cada porta fechada estava levando para o propósito. E o mesmo está acontecendo com você agora, mesmo que ainda pareça confuso. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Você pode até não ver, mas já existe um futuro sendo preparado por Deus com muito mais segurança e paz do que você imagina. E quando chegar lá, vai perceber que permanecer firme foi o que manteve sua fé viva e seu coração no lugar certo. O Deus que começou a boa obra vai completá-la, e nenhuma mudança vai impedir o cumprimento do que Ele planejou. Nem toda mudança que acontece na nossa vida é fácil de entender na hora, e às vezes dói tanto que parece que o coração vai se partir em pedaços. É como se você estivesse num lugar seguro e de repente tudo fosse sacudido, e o que antes era certeza se tornasse dúvida. O medo do amanhã começa a criar histórias na nossa mente, e a ansiedade nos faz imaginar finais que Deus nunca escreveu. Há quem esteja vivendo exatamente assim agora, sentindo como se estivesse num lugar que não reconhece mais, sem saber qual é o próximo passo, sem entender por que tanta coisa mudou. Mas é nesse terreno instável que o Senhor constrói uma fé mais profunda, porque é quando não temos mais para onde correr que percebemos que o único lugar seguro é nos braços dele. Ele vê cada detalhe, entende cada emoção e conhece cada pensamento que carregamos no silêncio. Talvez você não esteja vendo nada mudar a seu favor ainda, mas a presença dele não se baseia em circunstâncias visíveis. Ele está no controle mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. E a promessa dele é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mesmo que no momento isso pareça impossível de acreditar. Agora presta atenção nisso aqui. A permanência firme não vem de quem é forte por si só, mas de quem decide colocar a confiança totalmente em Deus. Isso não significa que você nunca vai chorar, que não vai sentir medo ou que vai entender tudo o tempo todo. Significa que mesmo sentindo tudo isso, você não solta a mão do Senhor. É como se você estivesse num barco em mar aberto. A tempestade pode ser grande, mas se a âncora estiver bem presa, você não vai ser levado pelas ondas. E essa âncora é a presença de Deus. Na Bíblia também encontramos a história de Baruque, escriba de Jeremias, alguém pouco lembrado, mas que enfrentou um tempo de crise e mudança nacional. Ele viu sua nação ser ameaçada, o futuro parecer incerto e sentiu o peso de carregar mensagens de Deus que nem sempre eram bem recebidas. Em Jeremias 45, o Senhor falou diretamente com ele: "Eis que eu edificarei sobre ti o bem." Deus estava lembrando a Baruque que, mesmo em tempos instáveis, ele tinha um plano para preservar e cuidar. Talvez essa palavra seja para você hoje. Mesmo que ao seu redor tudo esteja sendo abalado, Deus já decidiu que vai edificar algo bom na sua vida. Você não está ouvindo isso por acaso. É possível que nas últimas semanas você tenha sentido que tudo está mudando rápido demais e que você perdeu o controle da própria história. Mas Deus quer que você saiba que cada mudança, por mais assustadora que pareça, pode ser o início de algo maior. Ele já viu o seu amanhã e já preparou caminhos onde hoje você só enxerga muros. E às vezes, Ele permite que certas portas se fechem, porque está te protegendo de lugares que não iriam te levar para o propósito que Ele sonhou para você. Há um momento especial que Deus reserva para aqueles que permanecem firmes. O tempo de recompensa. Nem sempre ela vem do jeito que esperamos, mas sempre vem.
O tempo de Davi no deserto não foi para sempre. A noite no estômago do peixe não foi eterna para Jonas. E o vale de ossos secos não continuou vazio para Ezequiel. Tudo teve um fim e um novo começo. As mudanças que você enfrenta hoje também têm prazo de validade. E o propósito que Deus está construindo não será interrompido por nada nem por ninguém. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Permaneça firme, mesmo que tudo pareça contrário. A fidelidade de Deus não muda conforme as estações. Ele é constante. E se você se agarrar a essa verdade, vai atravessar essa fase com um coração mais forte e uma fé mais madura. O Deus que te sustenta hoje é o mesmo que vai te conduzir para a nova estação que Ele já preparou. E quando você olhar para trás, vai ver que cada passo, cada lágrima e cada mudança estavam te levando para um lugar de vitória. Existem momentos na vida em que a mudança chega como uma onda repentina e a gente não tem tempo de se preparar. De repente, aquilo que era rotina se desfaz e o que parecia certo deixa de existir. Pode ser um trabalho que acabou, uma relação que mudou, um plano que não se concretizou. E nessa hora, o coração fica tentando entender o que aconteceu e por que teve que ser assim. É como caminhar por um corredor escuro, onde cada passo é incerto, mas ainda assim você precisa continuar andando. É nesse lugar de incerteza que a gente descobre que permanecer firme não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar em quem já viu o final da nossa história. Quando as mudanças chegam, é normal sentir medo. O medo de não conseguir, o medo de não se adaptar, o medo de perder. Mas o medo só tem força quando esquecemos quem está no controle. Permanecer firme é lembrar todos os dias que Deus não se confunde com as circunstâncias. Ele não perde a direção quando algo muda. Pelo contrário, muitas vezes é na mudança que Ele nos reposiciona para algo maior. E mesmo que agora você não consiga enxergar, cada passo que você dá, por menor que pareça, está te aproximando do propósito. Toda mudança carrega uma oportunidade escondida. Talvez ela esteja embrulhada em dor, em frustração ou em silêncio, mas ela está lá. Às vezes, é a chance de recomeçar, de rever prioridades, de descobrir forças que você nem sabia que tinha. Permanecer firme é se permitir ver além da perda, é abrir o coração para perceber que Deus pode transformar até o que parecia impossível de suportar. É escolher acreditar que não existe temporada da sua vida que seja inútil aos olhos do Senhor. Eu sei que pode ser difícil acreditar nisso enquanto as coisas ainda estão acontecendo. É muito mais fácil ver sentido olhando para trás do que no meio do caminho. Mas é exatamente por isso que a fé é tão importante. Ela nos sustenta no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Permanecer firme é decidir que, mesmo sem entender, você vai continuar crendo. E é nessa postura que Deus derrama força nova, esperança renovada e paz que não depende de circunstâncias. Você não está ouvindo isso por acaso. Talvez você tenha pensado em desistir ou tenha se perguntado se vale a pena continuar tentando. Talvez tenha até feito planos de parar por aqui, porque sente que não aguenta mais. Mas o que Deus quer te dizer hoje é: não é o fim. Há mais para viver, mais para conquistar, mais para experimentar da presença dEle. A mudança que veio não é para te destruir, é para te conduzir para o próximo capítulo da sua história. E quando você começa a olhar assim, percebe que não precisa lutar contra todas as mudanças. Algumas delas estão trabalhando a seu favor, mesmo que de forma invisível agora. O que hoje parece um obstáculo pode ser exatamente a ferramenta que vai te preparar para o que está por vir. Permanecer firme é não se deixar levar pelo que os olhos veem, mas se segurar naquilo que o coração sabe. Deus está agindo. Fica comigo até o final porque existe algo importante que você precisa entender.
Permanecer firme não significa ficar parado. Significa continuar caminhando com confiança, mesmo que cada passo seja pequeno. É resistir à tentação de voltar para o que já ficou para trás e acreditar que o que Deus tem à frente é melhor do que o que você deixou. E quando essa certeza se instala dentro de você, a mudança deixa de ser inimiga e passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. As mudanças fazem parte da vida, mas não definem o seu destino. O que define é em quem você está firmando a sua vida. E se for em Deus, nada vai te abalar. Ele é rocha firme no meio da tempestade, abrigo seguro quando tudo muda. E no dia em que você olhar para trás, vai perceber que permanecer firme foi o que manteve sua fé viva, sua esperança acesa e sua história no caminho certo para a vitória. A vida, às vezes, nos coloca em situações onde tudo muda rápido demais, e a sensação é como se estivéssemos tentando segurar areia entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. E é aí que a insegurança começa a falar alto, porque tudo o que era previsível se desfaz. O coração, que antes estava acostumado a um ritmo, agora precisa aprender a lidar com o novo, com o desconhecido. Permanecer firme nesse contexto parece um desafio enorme, mas é justamente nesses momentos que a nossa fé é refinada. É quando somos tirados da zona de conforto que começamos a enxergar o quanto precisamos depender de Deus em cada detalhe. Quando tudo estável muda, é natural sentir-se vulnerável. O problema é que, muitas vezes, tentamos lutar contra a mudança em vez de perguntar a Deus o que Ele quer nos ensinar através dela. A permanência firme não é teimosia, é confiança. É dizer: eu não entendo agora, mas confio no que o Senhor está fazendo. É acreditar que a mudança pode ser, na verdade, um convite para algo novo, algo que vai exigir mais maturidade, mais fé e mais coragem. Agora, presta atenção nisso aqui. Não é porque a estrada ficou diferente que o destino mudou. A forma como você vai chegar pode ter se transformado, mas o propósito que Deus tem para a sua vida continua o mesmo. A mudança, por mais incômoda que pareça, pode ser a maneira de acelerar processos que, se dependessem apenas de nós, levariam anos para acontecer. Deus conhece o tempo certo de cada coisa, e às vezes Ele move peças que nem sabíamos que existiam para nos colocar exatamente no lugar certo. Eu sei que o desconhecido assusta. É como entrar numa sala escura e não saber onde está o interruptor. Mas permanecer firme é continuar andando, mesmo sem ver a luz ainda. É confiar que no momento certo, Deus vai acender o que precisa ser iluminado. Essa confiança não vem de sentir, mas de decidir. E quando a decisão é se agarrar a Deus, mesmo que o cenário não mude imediatamente, algo dentro de nós começa a mudar. Pode ser que nos últimos dias você tenha chorado mais do que gostaria de admitir, se perguntado se fez algo errado ou se Deus esqueceu de você. Mas hoje Ele está te lembrando: eu continuo no controle. Nada foge ao olhar dele, nenhuma mudança acontece sem que Ele permita. E se Ele permitiu, é porque há um motivo, mesmo que por enquanto seja invisível aos seus olhos. A verdade é que mudar dói porque somos humanos e gostamos de estabilidade. Mas a estabilidade que o mundo oferece é frágil, e a que Deus oferece é eterna. Quando você ancora sua vida nele, não importa o que mude ao redor, você permanece de pé. Pode até balançar, mas não cai. Essa segurança não está em coisas ou pessoas, mas na presença constante de um Deus que não muda, mesmo quando tudo muda. Fica comigo até o final, porque há algo que precisa ficar no seu coração. A mudança pode ser a porta para o milagre que você está esperando. Ela pode ser o caminho que vai te levar a um lugar de crescimento, de cura, de realização. Por isso, não olhe para ela apenas como um fim, mas como um começo disfarçado. Quem permanece firme não perde,
Pelo contrário, é reposicionado para receber mais do que imaginava. As mudanças não definem quem você é, mas revelam em quem você confia. E se a sua confiança estiver em Deus, cada mudança será apenas mais um capítulo da história que Ele está escrevendo. E no dia em que você olhar para trás, vai entender que permanecer firme não foi apenas resistir, mas avançar mesmo quando parecia impossível. Essa é a vitória daqueles que não desistem no meio do caminho. Então agora eu quero te convidar para um momento especial. Feche os olhos por alguns segundos, se for possível aí onde você está, e permita que o seu coração se aquiete diante de Deus. Não importa como foi o seu dia ou o que está passando, agora é hora de se conectar com aquele que nunca muda e que conhece cada detalhe da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Tu sabes o que ela tem enfrentado. Conheces as mudanças, as dores, os medos e também os sonhos. Pai, que nesse momento a Tua presença seja real, trazendo paz que excede todo entendimento, coragem para permanecer firme e força para seguir mesmo diante do desconhecido. Que todo peso seja retirado agora, que toda ansiedade seja acalmada e que a esperança seja renovada. Toca, Senhor, cada área da vida dela que precisa do Teu cuidado, e mostra que mesmo no meio das mudanças, Tu estás no controle. Em nome de Jesus. Amém. Você sentiu essa presença agora? Sentiu como se algo dentro de você estivesse sendo acalmado? Isso é o cuidado de Deus tocando o seu coração. Ele está com você nesse exato momento e nada vai mudar isso. Então, para concluir essa palavra de hoje, eu quero que você leve com você essa certeza. Permanecer firme não é sobre entender tudo, mas sobre confiar em quem já sabe o final. Cada mudança que aconteceu ou que vai acontecer não vai te tirar do plano de Deus, porque Ele mesmo está te sustentando. O que você vive agora não é o fim da história, mas uma transição para o que Ele já preparou. E mesmo que às vezes pareça que tudo ao seu redor está desmoronando, lembre-se de que as mudanças também são instrumentos que Deus usa para nos moldar. Cada desafio, cada situação inesperada, cada mudança que nos tira do conforto é uma oportunidade de aprender, crescer e fortalecer a fé. Não é fácil, eu sei, mas é exatamente nesse processo que descobrimos forças que nem imaginávamos ter e que nos aproximam mais do Senhor. Permaneça firme, mesmo quando não entender o porquê de certas coisas, porque Ele nunca nos abandona e sempre tem um propósito maior em cada etapa da nossa vida. Agora, presta atenção nisso. Não se trata apenas de resistir ou esperar passivamente que tudo se resolva. Permanecer firme significa se permitir ser transformado enquanto caminha, confiar na providência de Deus e perceber que cada mudança pode abrir portas que antes estavam fechadas. A paciência e a fé se tornam aliados poderosos nesse caminho, porque é justamente nos momentos de espera e incerteza que aprendemos a valorizar cada conquista, cada vitória e cada sinal da presença de Deus em nossa história. Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não consiga enxergar. E quando você olha para trás, daqui a algum tempo, vai perceber que cada passo firme que deu no meio da mudança teve um propósito. Aquilo que parecia confuso ou doloroso no início, na verdade, estava preparando você para algo maior do que podia imaginar. E é assim que a fé se fortalece. Não porque tudo foi fácil, mas porque você decidiu permanecer, confiar e não se entregar ao desânimo. Acredite que Deus continua cuidando de você, guiando cada passo e conduzindo sua história para aquilo que Ele já preparou. Um futuro cheio de esperança, paz e novas oportunidades. Mesmo quando sentimos que a vida nos coloca à prova de maneiras inesperadas,
É importante lembrar que cada mudança tem um propósito que muitas vezes não conseguimos enxergar imediatamente. Pode ser um relacionamento que terminou, um sonho que precisou ser adiado, ou uma porta que se fechou sem explicação. Mas cada uma dessas experiências tem o poder de nos moldar, nos ensinar paciência, resiliência e fé verdadeira. Permanecer firme nesse contexto é mais do que resistir. É aprender a confiar que Deus está à frente de cada situação, cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece incerto. A firmeza não vem da ausência de dificuldade, mas da certeza de que Ele está com você, segurando sua mão e conduzindo seus passos. E enquanto você caminha por essas mudanças, é fundamental não se deixar levar pelo desânimo ou pela comparação com a vida dos outros. Cada história é única e Deus trabalha de maneiras diferentes para cada um de nós. O que hoje parece um obstáculo impossível pode ser o instrumento que vai te preparar para algo extraordinário. A fé se manifesta exatamente quando escolhemos crer, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Permanecer firme é manter o coração aberto para o que Deus quer realizar em sua vida, sem perder a esperança, mesmo diante da incerteza. E por fim, é essencial reconhecer que o processo de mudança também traz crescimento e transformação interior. As experiências que nos tiram da zona de conforto são as que nos fortalecem mais profundamente, ensinando a importância de confiar, de perseverar e de esperar no tempo certo de Deus. Cada passo que você dá com coragem e fé é um passo em direção a um futuro que Ele já preparou, cheio de possibilidades, paz e realização. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: eu confio no Senhor ou eu creio, para que outras pessoas também vejam e sejam fortalecidas. Isso não é apenas escrever, é declarar a sua fé e dizer em voz alta para o seu coração: eu vou permanecer firme. E antes de ir embora, eu quero te pedir para assistir também às outras mensagens aqui do canal, porque cada uma delas é preparada com oração e pode ser exatamente a resposta que você está esperando. Tem um vídeo que pode ser o próximo passo de esperança para o seu coração. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você assistir agora.